Salve a todas, salve a todos. 1º de outubro de 2024. Estou aqui pensando em algumas coisas, fiquei um bom tempo aí pensando em muitas coisas, e esse vídeo de hoje eu vou dialogar com o professor Ledo Vaccaro. É um professor de matemática dos mais interessantes, que dá algumas aulas aí, disponibiliza no YouTube. E eu o vejo porque o pensamento matemático tem uma estruturação lógica que muito se assemelha e se aproxima da filosofia. Na verdade, o pensamento filosófico é um pensamento matemático, né? Um pensamento matemático mais na sua elaboração geométrica, silógica, silogística, do que necessariamente aritmética. Mas, de todo modo, tem uma abstração que é altamente filosófica, né, na matemática, e o inverso também é recíproco. Tem pensamentos matemáticos e discussões matemáticas que são altamente filosóficas, e essa parceria filosofia e matemática está lá posta desde os egípcios, caminha por Tales de Mileto, passa por Platão, o grande ideólogo mesmo, aquele que não souber matemática, que não adentre os portais da academia, era basicamente o que se encontrava escrito dentro nos portais desta escola. Aquele que desconhece matemática nem vem aqui para tentar aprender o que é essa coisa chamada filosofia. E a partir daí tivemos grandes outros pensadores que fizeram essa relação matemática-filosofia ao longo de toda a história. Não vou entrar nessa complexidade, muito pelo contrário, e nem nessas delícias. O meu pensamento é outro, é que o professor vai falar de um amigo que é genial, que sabia e falava de algumas coisas sem muito esforço, e eu quero pensar nesse não esforço, porque eu me peguei refletindo sobre isso dia desses, vendo algumas coisas e comparando com outras. O que eu estava vendo, o que eu estava comparando. Vim do mundo do futebol. E no mundo do futebol, a gente por vezes olhava para alguns caras que eram mais preguiçosos, tinham uma habilidade fenomenal, uma inteligência futebolística excepcional, eram super talentosos e conseguiram acessos. A questão não era nem tanto do talento aqui que eu quero explorar, porque o talento outros vão ter também, mas eles conseguiam algumas posições que não davam a devida importância, como a gente, se tivesse conseguido chegar, talvez desse. Eu estou pensando em quê? Estou pensando naquele cara que é seu contemporâneo, que conseguiu chegar ao júnior, ao juvenil de um grande clube, de um grande time. Contudo, entretanto, todavia, não ia treinar, não fazia nenhuma questão daquele mundo do futebol. Aí a gente daqui de fora ficava olhando e falava assim, mas meu Deus, como é que essa pessoa está desperdiçando essa chance, está desperdiçando essa oportunidade? E me veio aí, a partir de um pensamento enviesado, de que isso em alguns é tão natural, de que isso para alguns é tão, se eu vou dizer, quase que sem importância, que o peso que se dá é completamente outro. Eu vou mostrar o vídeo e volto aqui para a gente continuar proseando, para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Dessa espontaneidade e ao mesmo tempo, né? Ao mesmo tempo. Vamos, deixa eu só ampliar um pouco aqui eu não amplio. Bom, vamos lá. Chegou na segunda, encontrei o pessoal discutindo, não, o que você acha que vai cair? Não sei o que lá, daqui a pouco chega o Marcos Paulo. E aí, Marcos, certo? Estudou muito esse final de semana? Pra quê? Como assim, pra quê? Vai ter prova daqui a meia hora. Como assim? Pô, hoje é prova, cara, prova de geometria. Ih, nem me liguei, não estudei nada, o que é que vai cair? Parou a nota.
Aí eu falo, puta, como é que você faz isso? Eu falo, não, eu pego a questão, aí leio, aí solução vem vindo. Eu falo, vou te bater. Vou te bater. Um cara que olha para uma questão e a solução vem vindo, e eu passo o final de semana para tentar descobrir. É isso. É curto assim, é realmente um corte, e que trabalha essa questão de como que algumas coisas é muito fácil para algumas pessoas, algumas coisas muito fácil para algumas pessoas, e elas não conseguem dar o peso que nós damos. Então a gente olha e fala assim, nossa, como é que está desperdiçando o seu talento, como é que está desperdiçando essa oportunidade, como é que você está, uma cobrança, não vou dizer exagerada, mas por vezes fora de tom, exigindo que exigindo uma importância que de fato não se dá, não se coloca. Para alguns, aquilo é extremamente fácil. Eu estou aqui pensando no Djoko. O Djoko é outro, né? Eu não vou saber o nome desse jogador de basquete sérvio que joga na NBA e que joga como realmente tivesse cumprindo uma obrigação extremamente. Ele joga descontraído, tá? Ele é um jogadorzaço, é um jogador espetacular, fantástico, fenomenal. Mas ele às vezes exigem deles alguns compromissos que ele põe a mão na cabeça e fala assim: eu quero ir pescar, gente, eu gosto de pescar, vocês estão me pedindo para fazer isso. E em muitos terrenos, setores da vida, eu não vou dizer todos, mas isso me veio realmente quando acabei de fazer um atendimento, e aí aquela coisa do quanto que você cobra, por que você cobra tão barato, por que não sei o quê, e de fato eu fui refletindo esse, esse esse não cobrar, que para algumas outras pessoas é tido como não estar se valorizando, e cai nisso também, mas é que é algo tão inato, é tão a gente mesmo, que realmente o sentido que se atribui, a gente fica olhando e não consegue compreender de tudo. Não consegue fazer e dar a importância que as pessoas que viveram e passaram e estão no mesmo procedimento via transpiração acabam tendo que dar. E longe aqui de incorrer no equívoco de retornar uma crença, por vezes limitadora, do dai de graça o que recebeste de graça. Não estou entrando nisso. Eu estou entrando nessa pegada mesmo que o professor nos trouxe, de observar como que, para algumas pessoas, numa prova, numa tensão, observar e identificar alguns padrões, tirar a maior nota da sala, realmente é suave. E se pedirem para ele fazer, ou se achar o máximo, ou se vangloriar disso, nesse campo, nessa área, não vai fazer nenhum sentido. Talvez em outras, mas nesse é muito espontâneo. Encontrar esse lugar na qual, e esse é o ponto, assim, já vou para encontrar esse lugar, é que o meu lugar de comprometimento, de dedicação, de foco, talvez fosse o do campo de futebol. Ali eu colocava todas as minhas fichas. Ali eu depositava muitas das esperanças. Ali eu realmente estava esperando algo em troca. Mas nos outros lugares, bem menos. Nos outros lugares tem uma suavidade maior. Hoje, né, 445 bilhões de anos depois, observando esses colegas que meio que deram de ombro e saíram andando,
tendo oportunidades que a maioria de nós sonhava em ter, o cantor, o artista, o desenhista, o cozinheiro, enfim, aonde que a gente observa um cara extremamente talentoso, uma moça extremamente talentosa, mas que não consegue dar este peso, justamente porque vem de outro lugar. Encontrar assim, ou dialogar, né? Porque a gente acusava muito essas pessoas, não quer nada, não se esforça, é preguiçoso, você não vai chegar em lugar nenhum. Coloca um peso, poxa, que daqui hoje, com esse tempo, décadas depois, né, observando, ele fala assim, olha, talvez não seja nada disso. Pode até ser isso tudo que as pessoas apontam, mas talvez seja simplesmente isso. É algo que elas fazem muito bem, mas não têm. Gostariam de estar fazendo, não é nem que não tem vontade, é que elas gostariam de estar fazendo outras. É doido isso. É muito louco. Mas enfim, acontece demais. Conta aí se você conhece alguém que tem essa aptidão e que foi fazer coisas muito diferentes, nas quais não briga tanto. E eu não estou ainda falando nem de dom, nem de missão, não, tá, gente? Estou falando dessa coisa aí simples assim de, poxa, eu jogo futebol muito bem, mas não gosto de jogar futebol, eu prefiro jogar vôlei. Ou eu prefiro, como muitos colegas, eu prefiro estudar. Aí o outro adora estudar, mas quer de toda forma ser jogador de futebol. Essas inversões, esses desencontros da vida. Deixa aí seus comentários, se vocês conhecem alguém, se vocês vivenciam, passaram por alguma coisa parecida também. Beijo grande e vamos proseando.